Olá pessoal, estamos aqui começando mais um vídeo da série Mão na Placa e hoje com o quadro especial Debugando. Quem já é aqui companheiro nosso do canal já conhece, né, o nosso Desbugando. A gente fez vários desbugandos ao vivo e agora a gente está colocando o quadro Desbugando dentro da série aqui Mão na Placa. Então olha só o que a gente trouxe hoje de especial para vocês, hein? Hoje nós estamos trazendo aqui o projeto do nosso aluno Deiner. Ele é aluno lá do curso de Arduino.net e ele está fazendo um equipamento, mas muito legal e olha, útil pra caramba, hein? Vou te dizer. Ele está usando o Arduino para fazer a automação desse equipamento. Já vou mostrar para vocês esse projeto que ele está fazendo, vai ficar muito legal. Aliás, está ficando muito legal. Ele estava ali com uma dificuldade na programação do motor de passo. Ele está usando dois motores, queria controlar com um único Arduino e um estava prejudicando o outro, não estava funcionando legal. Ele evoluiu bastante, aliás, parabéns Deiner, um dos alunos aqui em destaque que você tem sido, conseguiu não só assimilar o curso, mas muita criatividade, essa dificuldade que você teve com os motores, você conseguiu driblar de certa forma, conseguiu algumas soluções paliativas, e mesmo assim ainda não estava legal. O Deiner mandou aqui para a gente colocou nesse esquema aqui, nesse protótipo que vocês estão vendo, já vou mostrar para vocês, e encaramos esse desafio junto com o Deiner explicou tudo passo a passo o que estava acontecendo, nós achamos uma forma de ficar bem legal os dois motores e vamos compartilhar com vocês aqui nesse vídeo. Está curioso para conhecer o projeto do Deiner? Saber o que será que ele estava ali patinando e qual foi a solução para os dois motores funcionarem redondinhos? Então vem com a gente! Você está chegando agora aqui no canal? Seja muito bem-vindo! Eu sou o Flávio Guimarães, tá? Eu sou formado em Ciência da Computação, mais de 30 anos que eu trabalho com software, com desenvolvimento de tecnologias, apaixonado por Arduino, e para também poder compartilhar essa experiência com vocês, essa minha paixão, eu criei aqui o canal Brincando com Ideias, tem muita coisa caprichada para vocês aqui, já vai se inscrevendo porque só chega coisa nova aqui no canal, hein? E também, pessoal, tem os cursos de Arduino.net e o Robótica.net, se você quiser se aprofundar. O de Robótica você dá os primeiros passos, monta ali os seus robozinhos, e o de Arduino.net você vai longe com a linguagem de programação, muita coisa lá, top, top, top. Mais informação? Tem o link aqui na descrição do vídeo, acessa lá e conversa com a nossa equipe lá do atendimento para tirar todas as dúvidas sobre o curso. Eles vão te falar tudo que tem lá, como que é, forma de pagamento e tudo mais. Bora para o projeto do Deiner? Então vamos ver aqui como que o Deiner fez esse projeto. Então pessoal, bora lá, vamos conhecer o equipamento do Deiner. Olha só que legal. Ele fez uma máquina para fazer o filamento para você usar numa impressora 3D. Então, normalmente, né, dá uma pausa aqui, normalmente quem trabalha com impressora 3D, é normal a gente ter material ali que a gente perde. Parte ou o impresso que não ficou legal, aquilo lá vai para o lixo, ou aquele que a gente já imprimiu, mas não vai usar mais, então dá para recuperar aquele material, ou enfim, tem, né, coincidentemente aquele mesmo tipo de material, mas de sucata, então você consegue recuperar. E foi isso que o Deiner fez, ele fez uma máquina para moer, né, aquele plástico, a matéria-prima do filamento, e aí ele coloca esse plástico moído aqui na máquina e a máquina volta a fazer o filamento, coloca na bobina e sai prontinho para você usar numa impressora 3D. Então olha só que legal, tá vendo o material? Olha que ele coloca ali naquele funil, aí ali vai passando por resistências que derrete e olha só que legal. Ele colocou, tá vendo nessa parte ele tem dois motores. Um é para ir puxando o filamento, mas na velocidade certa, para o filamento ficar na espessura certa que tem que ser. E o outro motor é um motor que ele chama de vai e vem, que vai fazendo com que a bobina, né, o rolo que está bobinando ali o filamento, ele vai e vem, o filamento vai e vem para que fique
bem enrolado ali no rolo, né? Para que não fique um acúmulo de filamentos no centro e fiquem distribuídos em todo o rolo. Vou explicar para vocês a dificuldade que ele estava tendo. Ele está explicando aqui no vídeo, mas eu vou dar aqui uma resumida. Ele precisa, né, que a própria máquina vai se ajustando, vai ajustando a velocidade dos motores para que a espessura do filamento seja sempre a mesma. Então ele tem sensores que detectam essa espessura e esses sensores ligados no Arduino, o Arduino identifica se tem que ir um pouco mais rápido, um pouco mais lento, para sempre manter a mesma espessura. E essa foi a dificuldade, porque quando a máquina tem que ir reduzindo ou acelerando essa velocidade, justamente aí que ele estava tendo uma interferência. Essa redução ou essa aceleração ela não estava sendo suave, estava tendo alguns trancos para acelerar ou para reduzir. E a mesma coisa no motor do vai e vem, ele estava com alguns trancos. Ele tinha colocado tudo num único Arduino, mas estava com essa dificuldade. Ora funcionava bem um motor, ora o outro, então ele mandou aqui para a gente e é o que a gente vai ver agora. Olha só, aqui nós temos, para acionar esses dois motores, dois drivers e os dois drivers ligados aqui no Arduino, né? Da mesma forma que o Dainer fez. Nós colocamos dois potenciômetros, cada um ajusta a velocidade de um dos motores e os botões aqui simulando os sensores de fim de curso. Tá vendo esse motor aqui que é o do vai e vem? Ele, tá vendo? O fim de curso indicaria que ele chegou no final para poder então voltar para o sentido contrário. Então olha só, o que a gente tem nesse código que a gente já ajustou, a gente consegue variar a velocidade. Claro que se a gente for demais, ele para, porque aí já chegou no limite de velocidade do motor. Mas ele tem, olha, eu estou reduzindo a aceleração dele, bem suave, e independente, o outro motor, a sua velocidade também, olha só que suave que ficou. É que a gente manteve o display para poder se certificar de que não está tendo nenhuma interferência com a modificação que a gente fez também no display. Bora lá então para a programação. Eu coloquei aqui na tela o programa que o Dainer fez, tá? E olha, como ele começou do zero, eu dou os parabéns porque ele foi muito esforçado, ele já fez muita coisa aqui bem avançada e só estava faltando realmente esse pequeno ajuste para ficar 100%. E vamos lá, aqui a gente vai falar sobre o trecho que ele fez e aí em seguida eu vou mostrar o que a gente achou de solução. Aqui embaixo, né, o controle do motor, lembrando que são dois motores, então são dois pinos que vão dar o pulso do motor, né, e outros dois pinos que definem a direção de cada motor. Então aqui ele tem esses pinos identificados, aqui o bob pin e o bob dir, que esse é o da bobinadeira, ou seja, é o principal que conduz a espessura do filamento, e aqui o vai pin e o vai dir, que é o motor do vai e vem. A gente está simulando com esse motor pequeno. Olha só, repare o seguinte, tá? Às vezes o pessoal sai atrás de ajuda por aí, né, em grupos do WhatsApp, grupos dos alunos. É importante vocês perceberem o seguinte: quando a gente analisa um código sem ter ele funcionando, é muito difícil de a gente achar um problema. Às vezes alguma coisa muito evidente a gente acha, mas nesse caso a gente precisou montar uma simulação com os dois motores, com a simulação de alguns sensores de potenciômetro, como ele tinha também o display de cristal líquido, não, o LCD, a gente também colocou para ver se não ia interferir uma coisa na outra. Então a gente fez aqui todo um protótipo do que o Dainer tem lá, carregamos o sketch dele para entender e encontrar aquele problema e aí sim a gente conseguiu achar a solução. Fica só aí um parênteses, né, para a gente entender que é necessário isso, é necessário colocar o código num protótipo para a gente buscar uma solução. E às vezes a solução está ali no mesh, testa, liga, desliga, põe, tira, é mais ou menos por aí que a gente investiga uma solução.
Bom, como eu falei aqui sobre o que o Denner fez para tratamento dos motores, para o principal, ele colocou aqui dentro do loop, tá vendo? Aqui embaixo, a gente vai achar o trecho do código e tá aqui, olha. Não, um pouquinho mais embaixo, tá aqui. Esses 4 comandos que dão os pulsos para executar aqui o motor. Então ele está usando esse delay microseconds, que é o que faz o Arduino dar uma esperadinha em microsegundos, e a cada pulso ele liga ou desliga aquele pino desse motor, do driver, obviamente, né? Então ele está vendo, ele está ligando, espera um pouquinho, desliga, espera um pouquinho, executa todo o loop e aí de novo faz todo esse trecho. E para o tratamento desse outro motor, né, ele colocou uma função, esse motor vai e vem, e aqui ele utilizou uma lógica um pouco diferente. Em vez de utilizar esse delay microseconds, que faz com que o Arduino pare e ele não executa mais nada, fica tudo parado, aqui ele utilizou essa contagem com a função micros. Então aqui ele não tem um delay, ele só conta o tempo e de tempo em tempo ele liga ou desliga o pino desse motor. Então dessa forma a lógica é a mesma, porém um motor estava influenciando no outro, porque um motor de passo ele precisa de muita precisão, ou seja, uma frequência precisa, e essa frequência de liga e desliga para cada passo dele acontece com muita rapidez. Por isso que um estava influenciando no outro, ou seja, enquanto esse aqui, por exemplo, está entre um passo e outro, está tudo parado ali, o outro teria que dar um passo e não dá. Por isso que estava existindo essa interferência. A gente até imaginou, bom, então vamos usar essa lógica do micros, né, sem usar o delay, a lógica desse segundo motor, essa que vocês estão vendo aqui, vamos usar essa lógica para os dois motores. O Denner tentou e viu que também não funcionou. Por quê? Porque a gente tem outras coisas aqui sendo executadas que, para o caso de motor de passo, desses motores, influenciam. Como, por exemplo, aqui no loop, olha só, no loop, pessoal, nós temos aqui, naturalmente, né, os comandos que vão ler os sensores. Olha só, os analog read. Então, esses comandos de analog read, eles também levam um tempo para fazer a leitura da porta analógica. Cada um deles. Então imagine o seguinte, né? Isso está aqui dentro do loop. Então, ele executa um passo, executa o tempo aqui da leitura das portas analógicas para depois executar passo. Então isso é o que estava fazendo com que esse outro motor fosse prejudicado nessa contagem de tempo. A solução que a gente encontrou foi o seguinte: existe um recurso dentro do Arduino chamado interrupção. Uma interrupção interna, inclusive esse recurso já é utilizado em alguns recursos do Arduino, como por exemplo, aquela função milis, que conta tempo. Ela funciona a partir de uma interrupção interna. Uma interrupção interna, pessoal, é como se fosse ali um contador de passos numa frequência muito rápida e também numa frequência estável. Ele fica ali interno, contando, e a cada contagem ele pode executar uma ação, independente do que está acontecendo. Por isso que ele se chama interrupção. Então, está lá o loop, está lendo, por exemplo, aqui as portas analógicas. Se durante essa leitura está no momento de executar uma interrupção, o Arduino para o que está fazendo, executa a interrupção e depois volta e continua o que está fazendo. Então, por exemplo, ele lê uma porta analógica. Está no momento da interrupção. Ele para, executa a interrupção e depois ele volta e segue o programa daqui para baixo. Está no momento da outra interrupção. Ele para, executa e assim por diante. Existem 3 interrupções no Arduino. A contagem de tempo, o delay mesmo, por exemplo. Você já deve ter utilizado a função delay para piscar LED. O delay, como que ele sabe quanto tempo já passou, se está na hora de liberar ou continua travado? É usando uma interrupção. Então, a primeira interrupção, a interrupção de número 0, ela é que faz esse controle do delay. Então, essa a gente não consegue mexer nela. Ela está lá, funciona com delay. A interrupção 1
essa sim a gente pode utilizar para alguma outra coisa. É o que a gente vai utilizar aqui para resolver o projeto do Denner. Já a interrupção 2, ela também é utilizada para algumas outras coisas, se não me engano, por exemplo, para tratar os pinos de PWM, servomotores. Então, elas têm alguns usos também. De qualquer forma, o que a gente vai utilizar aqui? A interrupção 1, a gente vai fazer com que a gente tenha, então, lá dentro do Arduino, um recursozinho que existe dentro do próprio microcontrolador, que vai ficar contando o tempo numa frequência sempre a mesma que a gente configurar, e dentro dessa interrupção a gente vai fazer com que o pulso aqui seja executado. Olha só o que a gente vai fazer. Vamos aqui para o sketch que a gente modificou. Então nós vamos usar essa biblioteca Timer1. É ela que vai permitir que a gente utilize essa interrupção. Tá? É uma contagem de tempo aqui, Timer1. Uma vez que a gente colocou ela, ainda no setup, o resto eu nem mexi, tá, pessoal? Tá igualzinho que o Denner fez lá. Olha só, ainda no setup, a gente vai iniciar, tá, para que esse Timer1 funcione já dentro dessa biblioteca, e aqui a gente vai configurar nela uma contagem de PWM. Então a gente vai dizer que, olha, na porta 10, que é onde nós temos aqui o pulso desse motor, lá na porta 10, nós vamos a cada X tempo executar a interrupção. Nesse caso aqui é 1000 microsegundos. Mas, claro que isso aqui vai ser variado depois de acordo com a regulagem do potenciômetro. Então, o que a gente vai ter é lá embaixo um outro comando para ir regulando esse valor, de acordo com o potenciômetro. Aqui a gente pôs 1000 só por colocar, tá? Para ter alguma coisa lá. Esse outro valor aqui, se a gente fosse utilizar PWM, que regula a intensidade da porta, né, para a gente poder aumentar um LED, diminuir um LED, a luminosidade, aí sim a gente estaria preocupado com esse valor, que nesse caso aqui a gente colocou 50%, porque o máximo desse valor é 1024, né? Então, aqui a gente está com a metade, 50%, então ele vai dar um pulso, né? Ele vai ficar metade do tempo em alta, metade do tempo em baixa, metade do tempo em alta, metade em baixa. Então, esses tempos em alta é o pulso suficiente para o motor dar um passo. Tá? Então, é mais ou menos essa a lógica que a gente vai utilizar aqui. Então, aqui a gente define essa frequência e em qual porta vai ter essa frequência, e lá embaixo, olha lá embaixo, a gente colocou isso aqui no final do loop, a gente tem esse set period que vai alterar essa frequência entre um pulso e outro. Lá estava 1000, aqui a gente está colocando as variáveis que o Denner utilizou, calculando aqui com os sensores que ele tem na máquina, qual é o tempo entre um passo e outro desse motor do vai e vem. Então, dessa forma, tá, a gente terá, olha só, o delay microseconds para tratar esse primeiro motor. Inclusive, usando o delay microseconds, a gente tem esse motor com a contagem de tempo em prioridade, ou seja, o timer 1 que a gente passa a usar para esse outro motor, ele tem uma segunda prioridade. Então, primeiro, o Arduino vai garantir que esse primeiro aqui execute essa espera. Vai esperar aqui e vai esperar essa outra, garantindo esse tempo desse primeiro motor. Então, sempre que for necessário executar o segundo timer, que na verdade é o timer 1, ele vai lá e executa o timer 1 para mudar esse vai e vem dessa porta. Tá bom? Então, é mais ou menos a mesma coisa que a gente tem aqui, ó, ligando e desligando, só que o PWM ele já vai fazer isso, ele vai ficar ligando e desligando a porta naquela frequência que inclusive vai ser usada para controlar a velocidade do motor. Bom, lembrando, né, motor de passo, cada pulso é um passo que ele dá, por isso que ele gira, né, ele está dando ali muitos passos por volta, então é isso que a gente tem que ter aqui, diversos pulsos indo para o driver fazer esse passo do motor. Tá bom? Então é isso que a gente fez, mudamos a lógica e funciona redondinho. Vamos dar uma olhadinha como que ficou? Agora sim, olha só que bacana. A gente regula aqui o motor e os dois motores estão bem suaves
aceleração, redução. Ali deu uma travadinha porque a gente atingiu o limite de velocidade do motor, mas ficou bem suave, ó, atingiu o limite, né? Se a gente ficar dentro do limite, olha lá, olha como ele reduz bem suave, tá vendo? Sem trancos e o outro a mesma coisa. Olha lá, sem nenhum tranquinho. É isso aí. Gente, espero que vocês tenham gostado, aprendido aí com a nossa experiência, né, com a experiência do Dainer. E, Dainer, parabéns mais uma vez. O seu projeto está ficando fantástico, muito legal mesmo. Pessoal, coloquem aqui embaixo o que vocês estão achando do equipamento do Dainer. Olha, realmente de tirar o chapéu. E muito obrigado a todos. Um grande abraço, Dainer. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!